Lá atrás eu falei um pouquinho também da representação de luz para alguns elementos químicos, ou seja, o símbolo e as seus elétrons de valência como pontinho. Mas também para ter compreensão dos compostos, né, particularmente os compostos covalentes e dos compostos iônicos também, são feitas estruturas de luz para esses compostos, tá? E como é feita uma estrutura de luz a partir de uma fórmula? Eu vou dar um exemplo aqui, no caso do cloreto de berílio, que é um composto bem simples, tá? Não fique tão preocupados com os cálculos de como é que é feito isso, tá bom? Num curso presencial nós detalharíamos muito mais, mas aqui nós vamos dar apenas uma visão geral para vocês de como que se obtém a fórmula, uma estrutura de luz, a partir da fórmula química deles. Então, o BSL2, como desenhar a estrutura de luz. Primeira coisa que nós temos que fazer é pegar o número de átomos e contar os elétrons de valência. No caso aqui, o berílio, aqui, segundo período, família 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Tem 2 cloros. Cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na camada de valência, né? Lembra que eu falei para vocês? O número da família, né? Da família A indica o número de elétrons na camada de valência. 2A, 7A. Então, 2 vezes 7 elétrons vai dar um total de 14 elétrons. 14 mais 2, 16 elétrons. Agora nós vamos distribuir os elétrons para os átomos. Há uma regra para isso. Quando você tiver átomos iguais, por exemplo, Cl2, né, você não vai ligar cloro com cloro, você sempre vai ligar a um outro átomo. Aqui é boro. O berílio poderia ser boro, poderia ser alumínio, poderia ser carbono. Como eu não devo ligar cloro com cloro, então eu devo ligar os 2 cloros com o berílio. Para facilitar, obviamente, eu coloco o berílio no centro, aqui, e faço uma ligação, ou ponho 2, ela poderia, né? Melhor aqui, isso aqui é uma estrutura de luz simplificada. Os elétrons da ligação covalente são representados como um traço, né? Tem 2 elétrons aqui, tem 2 elétrons aqui. Eu cheguei ao máximo de elétrons que o berílio pode ter, nesse exemplo aqui, tá? E os demais elétrons são distribuídos para o cloro, de forma a ele obter 8 elétrons na camada de valência. Ele aceita até 18, mas aqui basta 8 elétrons na camada de valência. Então, essa aqui é a estrutura simplificada para este composto aqui, tá? Reparem que nós temos uma definição importante a fazer aqui. Nós temos duas classificações quando nós formamos um composto covalente. Os elétrons, eles vão ter o nome chamados, né? Poderiam ser chamados de elétrons ligantes e elétrons não ligantes ou elétrons não compartilhados. Vamos analisar aqui. Bom, o que são elétrons do tipo ligantes? Elétrons ligantes são todo e qualquer tipo de elétron presente em ligações covalentes. Então, esse par de elétrons aqui entre berílio e cloro é um par de elétrons ligantes, tá? São 2 elétrons ligantes. Aqui, outros 2 elétrons ligantes. E os demais elétrons sobre o cloro? Eles vão ser chamados de não ligantes ou não compartilhados. Por quê? O nome já diz, não compartilhados. Eles não são compartilhados com outros átomos, tá? Eles não participam de uma ligação, eles são não ligantes, né? E esse aqui é ligante porque contribui para a formação da interação, né, da coesão entre os 2 átomos, tá bom? Guardem isso daí que é muito importante. Elétrons ligantes participam de uma ligação. Elétrons não ligantes ou não compartilhados, eles estão sob a influência apenas de um determinado núcleo, de um determinado átomo. Aqui embaixo vocês podem ver exemplos de estruturas de luz um pouco mais complexas para algumas estruturas, né? Nós temos aqui o ácido sulfúrico, o ânion perclorato e o ânion nitrato. Reparem, naquele princípio que eu falei para vocês, nós temos uma representação de estrutura de luz para esse composto
em que elétrons ligantes são representados por traço. Essa é uma convenção, tá? Na estrutura de luz simplificada. Pares de elétrons ligantes, ligações covalentes, são representados por traço. Elétrons não ligantes, não compartilhados, são representados por pontinhos, tá bom? Reparem aqui, isso aqui é o número de oxidação do enxofre, né? Aqui nessa molécula, ou seja, se você quebrasse heteroliticamente todas as ligações, né? Como ficaria o enxofre? Ele perderia 6 elétrons, né? Então é o número de oxidação dele aqui. Mas reparem o seguinte: o enxofre nesse composto ele está formando um total de 6 ligações covalentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vocês viram lá no ensino médio, você deveria formar 2 dativas aqui para o enxofre, para que o ácido sulfúrico respeitasse a regra do octeto. Mas não tem nada a ver isso daqui. Por quê? Porque o enxofre é elemento de terceiro período. Ele é da família do oxigênio, né? Oxigênio e enxofre, tá bom? E todo elemento de terceiro período, ele aceita até 18 elétrons na camada de valência. Por que eu vou limitar a 8 elétrons para que ele siga a regra do octeto? Não. Então, reparem aqui, como nós contamos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações covalentes. 6 vezes 2, 12. Então, em torno deste átomo de enxofre, nós temos 12 elétrons na camada de valência dele. E ele aceita até 18 elétrons. Qual é o problema, então? É por isso que nós vamos abolir o uso de setas, né, de dativa, porque não é necessário. Basta distribuir os elétrons. Como eu falei, esse modelo aqui é um modelo simples, né, do cloreto de berílio. É um pouco mais complexo fazer a estrutura, por exemplo, do ácido sulfúrico, e assim que for possível, no segundo semestre, em Química Orgânica, aula presencial, se for, né, possível, eu faço uma demonstração para a distribuição completa. Aqui está mostrando a estrutura de luz com o mesmo princípio para o perclorato, né? O cloro, como ele está na família 7A, para seguir a regra do octeto, ele deveria formar apenas uma ligação e todas as demais seriam dativas. Não tem nada a ver também. O cloro é um elemento de terceiro período. Todo elemento de terceiro período ali, ele pode conter até 18 elétrons na camada de valência, tá? E quando nós fazemos a distribuição adequada, contamos, né, aqui, ó, teríamos que contar todos os elétrons de valência de todos os átomos e distribuir. Não posso ligar oxigênio com oxigênio, então eu tenho que ligar os 4 oxigênios ao cloro. Então eu ponho o cloro como átomo central aqui. Fazendo a distribuição, seguindo determinadas regras, né, que não vamos entrar em detalhes agora, nós vamos verificar que o cloro vai ficar, portanto, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações covalentes. 2 vezes 7, 14. Nós temos, portanto, aqui um total de 14 elétrons de valência para o átomo de cloro. 14 elétrons de valência, mas o cloro pode aceitar até 18 elétrons na camada de valência dele. Então, qual é o problema? Não tem problema nenhum. O cloro pode e está formando, sim, 7 ligações covalentes, algumas são sigma, algumas são pi aí, na molécula, no íon, perdão, no íon perclorato. Caso semelhante acontece no íon nitrato, reparem aqui, tá? Pela regra do octeto, o nitrogênio formaria apenas 3 ligações, e qualquer ligação além disso seria chamada de ligação dativa, né? Mas nada a ver também. Se nós seguimos as regras, né, para a distribuição de elétrons, segundo previsto para fazer uma estrutura de Lewis, nós vamos chegar a essa situação aqui, que o nitrogênio está formando 4 ligações covalentes, e ele está num total aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele continua tendo 8 elétrons na camada de valência. Lembrando que nitrogênio, da família 5A, né, tem 5 elétrons na camada de valência, e ele está no segundo período. E todo elemento de segundo período aceita até 8 elétrons na camada de valência. Então, não tem problema nenhum, tá? Nós não excedemos os elétrons da camada de valência e fizemos 4 ligações covalentes. Então, nada de usar ligação dativa.